Ó, quem for chegando, a gente vai recebendo, claro, vai fazendo parte, a gente vai acolhendo, mas eu já vou começar a nossa revisão até pelo respeito àqueles que chegaram cedinho, tá bom? Então, à medida que vão entrando, eu estou continuando a explicar, e se alguém tiver alguma dúvida, eu retomo e vou tirando, tá bom? Assim, vou pedir Ah, todo. professora. Ok, todos já estão com os microfones desligados. Vamos continuar desligados. Se vocês quiserem falar alguma coisa, à medida que vocês forem falando, já vai ressaltando o quadradinho. E é isso mesmo para poder a gente colaborar, tá bom? Para nossa primeira avaliação, a gente vai trabalhar com as 2 primeiras unidades, tá? Que a gente já tinha trabalhado a primeira delas e uma boa parte da segunda, tudo presencial. E aí a gente finalizou a segunda, eu passei as atividades para ir reforçando. E hoje eu vou retomar de uma forma mais breve, vou passar um pouquinho por cada coisa e vou reforçar os pontos que eu acho mais pertinentes que poderão cair nas nossas provas, tá? Também no final, dando tempo, a gente já também corrige as nossas atividades para reforço desses exercícios que eu passei para vocês. Eu vou aqui socializar o primeiro slide, e aí vocês vão visualizando e eu vou explicando e dizendo quais são os pontos que eu acho mais pertinentes para vocês estarem aí mais atentos. Vamos lá. Na unidade 1, a gente trabalhou, entre os outros, né, conhecimentos que vão vir, a gente trabalhou tipos de conhecimentos. E antes da gente entrar em tipos de conhecimento, a gente entendeu primeiramente o que seria metodologia, teoria, método científico, técnica científica, né? Porque nossa disciplina é metodologia, então a gente tem que entender o porquê dessa disciplina. Por que eu tenho que aprender metodologia científica no meu ensino superior? Lembrando que o ensino superior, além de trabalhar as habilidades necessárias para a formação na área que vocês desejam, preparar para o mundo do trabalho, ela também tem que trabalhar em conjunto a pesquisa e a extensão. Então, esse profissional, ele não sai conhecendo só as suas habilidades, aquilo que é necessário para me tornar esse profissional dessa área e poder executar. Não, eu também tenho que ter um perfil de investigação, eu também tenho que ser um profissional que queira produzir conhecimento ou ir atrás desse conhecimento para também me qualificando sempre. É necessário que eu esteja sempre em contato com as produções científicas para eu agregar valor à minha prática e, com isso, eu desenvolver a minha habilidade com muito mais eficácia e eficiência, né? A responsabilidade de atender essa coletividade com qualidade. Então, eu presto o meu serviço com qualidade. A gente já estudou no semestre anterior a responsabilidade civil de um professor mal preparado, né? De um profissional mal preparado. Então, eu tenho que, com conhecimento, eu evito isso e muito esses problemas. Há problemáticas que, porventura, venham a acontecer, mas que elas sejam minimizadas com a atuação de um profissional preparado, de um profissional compromissado, de um profissional preocupado com o outro, de um profissional que tem uma preocupação de estar o tempo todo se qualificando para oferecer uma prática responsável. Tá? Então, nós temos aí uma definição etimológica do termo. A palavra metodologia vem do grego, né? Vem do grego de meta, vem de odos, que é caminho, desse discurso, desse estudo que é logos. Então, se eu juntar todas essas palavras, eu tenho aí um caminho de estudo, eu tenho um discurso a ser desenvolvido. Que discurso? Que caminho? Um caminho científico. Eu vou estar pautados em teorias de profissionais cuja academia já os referendaram como profissionais da área, né? Há uma produção de conhecimento onde os lugares que são as revistas, os congressos, os seminários, eles vão estar aí elucidando quem são esses
produtores de conhecimento, reconhecendo esses grandes autores, né, os nossos estudiosos no assunto das nossas áreas. E aí a gente vai procurar os livros, os artigos científicos atuais, os livros clássicos e os modernos, para que a gente tenha um discurso aí muito bem fundamentado. A metodologia é compreendida como uma disciplina que consiste em estudar, compreender, avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa. Então, quando eu pensar em metodologia, eu já tenho que pensar que eu vou conhecer métodos de pesquisa, métodos científicos, que eu vou conhecer técnica, que eu vou conhecer instrumentos de pesquisa. A metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para a construção desse conhecimento, com o propósito de comprovar a sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade. Então, todo trabalho científico é colocado à verificação. Para eu ter um trabalho científico, eu tenho que ter uma demonstração deles, tá? Desses meus resultados. E aí a gente vê que método é um conjunto de etapas ordenadamente, ou seja, tem toda uma sequência lógica dispostas a serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar um determinado fim. Então, quando eu pensar em método, em técnica, eu preciso pensar nessa racionalidade. Eu preciso pensar que conhecimento científico ele é racional, ele é valorativo, ele é real, ele é sistemático, tá? E aí, eu tenho uma técnica que vai ser o modo de fazer, é a procura de que forma mais hábil eu vou ter para desenvolver o meu trabalho. Qual é a forma mais segura, mais perfeita? Que tipo de atividade? Qual o estudo da arte? O que eu vou fazer? Então, qual vai ser a minha técnica? E eu já vou apresentar daqui a pouquinho. Então, o método indica o que fazer e a técnica como fazer. Lembrando que todo conhecimento científico ele é racional, ele é valorativo, ele é aproximadamente mais perto do conhecimento real, da verdade, né? A gente não tem mais a ideia de verdade absoluta. O conhecimento ele vai mudando, a sociedade vai mudando, novas pesquisas vão surgindo e com isso os novos resultados. Ótimo, não é uma verdade absoluta que não pode ser mudada. Não, ela vai ser mudada. Mas para que ela seja mudada, ela tem que ser apresentado novos resultados confiáveis, tá? O que mais que eu tenho aqui? Vamos avançando. Então, a metodologia, ela nos ensina um caminho para chegarmos a um fim científico, né? E aí também é preciso entender o que é ciências e as suas características. Para entender as características da pesquisa científica e seus métodos, é preciso compreender primeiro o que é ciência. Etimologicamente, o termo ciência vem do verbo latim scire, que significa aprender, conhecer. Essa definição etimológica, entretanto, não é suficiente para diferenciar a ciência de outras atividades, porque a gente conhece, a gente mexe, a gente explora um dispositivo na internet, um celular, e não necessariamente nessa busca de conhecer a gente está fazendo ciência. Eu só tenho a ciência quando eu emprego métodos, procedimentos, instrumentos científicos, né? Então, apesar de ser uma busca do saber, essa busca é um saber racionalizado e sistemático. Segundo Ferrari, ciência é todo um conjunto de atitudes e de atividades racionais dirigida ao sistemático conhecimento com um objetivo limitado, capaz de ser submetido a uma verificação. Como esse objetivo limitado? Ora, eu preciso ter um objeto a ser conhecido. Esse objeto, eu tenho uma variedade aí. Em cada área de conhecimento, eu tenho muitos assuntos. Então, eu preciso delimitar que assunto eu quero falar. E para esse assunto que eu vou falar, eu vou delimitar mais ainda o que eu quero conhecer desse assunto.
né? E aí eu vou propor um objetivo geral, alguns objetivos específicos. Normalmente na graduação a gente trabalha com 3 ou 4, no máximo, objetivos específicos, né? Por conta do tempo que nós temos para desenvolver essa pesquisa. Então eu vou delimitar esse assunto, eu vou deixá-lo o mais simplificado possível, no sentido não de não ser bom, mas de deixar ele mais objetivo possível, porque os assuntos são muito amplos. Então, eu preciso delimitar, eu preciso organizar o que eu vou estudar para que eu possa desenvolver a minha pesquisa. Então, esse objetivo limitado, esse objeto delimitado, significa dizer o que eu vou estudar, deixar bem claro o que eu vou estudar, porque esse conhecimento científico ele vai ter toda uma programação e eu não posso fugir disso para eu poder conseguir terminar o meu estudo num prazo hábil e usando todos os métodos e técnicas necessárias para isso. Hoje, a ciência, né, do mundo moderno, ela tem várias tarefas e vários objetivos a cumprir. Quais sejam eles? O primeiro, aumento e melhoria do conhecimento. Claro, uma sociedade que investe em pesquisa científica é uma sociedade que aumenta e melhora o seu conhecimento. É uma sociedade aí que tem profissionais mais bem preparados, que a gente tem serviços oferecidos e produtos para a nossa sociedade muito mais qualificado. A gente não fica só recebendo e importando conhecimento de fora, mas também a gente exporta. Por quê? Porque a gente começa a se tornar uma sociedade mais autossuficiente. Por quê? Porque é uma sociedade que estuda, que está resolvendo seus problemas sociais, porque todo o conhecimento científico ele busca resolver os nossos problemas sociais. Essa é a importância da ciência, né? Resolver os problemas e as demandas que vão surgindo da nossa vida cotidiana. Então, uma sociedade que investe em ciência é uma sociedade muito mais desenvolvida. Além de descobrir novos fatos e fenômenos, há também um aproveitamento espiritual do conhecimento na supressão de falsos milagres, mistérios e superstições, né? O pensamento teológico, místico, ele está diretamente ligado ao conhecimento científico. Se a ciência não conseguir explicar, eu posso entender que pode ser algo sobrenatural, mas nem tudo é algo sobrenatural, né? Então, falsos mistérios, falsas superstições, e isso a ciência vai nos trazendo a resposta. Um aproveitamento material do conhecimento visando a melhoria da condição humana, claro, eu já expliquei anteriormente, quanto mais desenvolvido esse país, essa sociedade, melhor o seu povo vive, mais problemas sociais são resolvidos, porque esse é o objetivo maior de qualquer profissional que produza conhecimento na sua área. O estabelecimento de certos tipos de controle sobre a natureza. Claro, se eu tenho aí uma produção científica, se eu tenho meios para entender o impacto dessa vida industrializada, desenvolvida na natureza, eu vou conseguir mensurar melhor esses impactos e entender que o que eu estou fazendo traz consequências muito piores. Hoje nós vivemos uma consequência de tudo isso, né? Um país que precisava parar para despoluir os seus ares, um planeta, né, que deveria parar para olhar para os seus mares, para olhar para o seu ar, para olhar para o seu solo, para ver o que é que nós estamos fazendo com a nossa natureza. Então, quanto mais conhecimento, mais a gente tem controle sobre o mau uso dos nossos recursos naturais, né, e as suas consequências disso, tá? O que mais que eu tenho aqui? Vamos pensar. Aí, para eu ter um estudo científico, eu preciso ter alguns critérios de cientificidade. Então, Pedro Demo diz que cientista é quem duvida do que vê, do que se diz, do que aparece e, ao mesmo tempo, não acredita poder afirmar algo com certeza absoluta. Então, eu posso
eu posso desconfiar, eu posso duvidar, mas eu não posso afirmar com certeza absoluta, né? Eu chego com o trabalho científico mais perto de um resultado real, né? Então, é mais próximo possível de um resultado real. Qual é a diferença do conhecimento científico para o conhecimento popular? Porque no conhecimento popular eu não tenho resultado, eu não tenho nem o que mensurar. O que dá certo para mim não necessariamente deu certo para o outro, mas no conhecimento científico não. Eu chego mais próximo de um resultado porque eu tive parâmetros para isso. Eu coloquei métodos, eu coloquei técnicas, procedimentos, eu acompanhei meus resultados, eu produzi conhecimento à luz de outros teóricos que me deram sustentação. Então, eu chego num resultado mais próximo do real, né? Então, a proximidade do real, tá? Por isso que é um conhecimento real, sistemático, não é exato absolutamente falando, mas é mais próximo do exato possível, enquanto que o conhecimento popular, ele é inexato, a gente não tem, nós não temos padrões para dizer se aquilo de fato acontece ou não. Questionar, entretanto, não é resmungar contra ou falar mal ou ter uma postura sempre criticando, mas articular o discurso com consistência lógica capaz de convencer. E que consistência lógica é essa? É me utilizar dos discursos também dos teóricos, dos meus autores que eu selecionei, claro que com toda honestidade intelectual, divulgando as suas fontes por meio das citações, mas me prendendo, me dando sustentação no que eles também estão trazendo para eu formar minha nova teoria. Para que o discurso possa ser reconhecido como científico, ele precisa ser lógico, sistemático, coerente e, sobretudo, bem argumentado. Apesar das diversas definições de ciência, seu conceito fica mais claro quando se analisam suas características denominadas critérios de cientificidade. Então, vamos olhar alguns critérios de cientificidade. Primeiro deles, objeto de estudo bem definido e de natureza empírica. Gente, com certeza eu vou pedir critérios de cientificidade, tá? Então, dentre esses, eu vou pedir os 3 critérios de cientificidade. Então, eu vou trazer, por exemplo, o que é um objeto de estudo bem definido de natureza empírica? A delimitação e descrição objetiva e eficiente da realidade empiricamente observável. É aquilo que nós conversamos do objeto bem delimitado. Eu preciso definir o meu objeto de pesquisa. O que eu quero aprender? Eu vou falar de obesidade? Ok, obesidade é um termo amplo. Mas o que da obesidade? Vamos delimitar. Não, eu quero trabalhar com obesidade infantil. Ok, obesidade infantil vai do 0 até 12 anos incompletos. Ok, então eu tenho agora eu tenho um objeto delimitado. Então, dentro dessa obesidade infantil, com que idade? Eu quero com a idade pré-escolar. Então, eu vou trabalhar de 4 a 5 anos. Então, agora eu tenho um objeto delimitado. Meu tema é obesidade, vou trabalhar com obesidade infantil com as crianças pré-escolar, de 4 e 5 anos. Tá? Professora, pode ser também criança de 0 a 3 anos? Pode. Em creche também é uma idade pré-escolar, mas são as crianças em creches, né? De 0 a 3 anos. Ok, a primeira fase da pré-escola. Pronto, perfeito. Tá? Então, eu delimitei o meu objeto de estudo. Aí, agora eu começo... Por quê? Porque se eu só deixar a obesidade, o meu tema é muito amplo. Eu corro um sério risco de me perder. Então, eu preciso delimitar. Então, essa delimitação e descrição objetiva e eficiente da realidade empiricamente observável. Então, é isso que eu vou observar. Isto é, daquilo que pretendemos estudar, analisar, interpretar ou verificar por meio de métodos empíricos. Ora, eu vou te dar o conceito e vou te dar algumas opções. Eu vou perguntar para ti, delimitação descritiva, objetiva e eficiente da realidade empiricamente observável é o conceito de um critério de cientificidade qual? Objetivação, coerência, intersubjetividade,
objeto de estudo bem definido ou ética? E você vai me marcar qual dos critérios é. Então, eu vou te dar o conceito e você vai me dizer qual deles é, tá? Objetivação, tentativa de conhecer a realidade tal como é, evitando contaminá-la com as nossas ideologias, valores, opinião ou preconceitos do pesquisador. Então, é aquele distanciamento que nós vamos ter no sentido de honestidade intelectual. E se eu estou estudando isso, eu quero entender de fato, eu quero conhecer esse fenômeno de fato. Então, eu não vou contaminá-la com as minhas opiniões, com meus valores. Eu vou me prender ao que os teóricos dizem, ao que eu estou observando, tá? Então, eu tenho que manter uma postura mais neutra possível, mesmo que eu esteja envolvida com esse objeto, mesmo que eu trabalhe nesse lugar. Então, eu tenho que ter uma postura de honestidade intelectual, eu tenho que ser ética. Então, eu tenho que manter esse distanciamento no sentido de ser objetiva, de ser neutra, para buscar realmente compreender aquele fenômeno mais perto possível do seu resultado, da sua realidade. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Qual é o outro critério? Aos alunos que vão chegando, eu estou continuando, vão prestando atenção, em qualquer dúvida, me chamar e a gente vai tirando. Ou eu termino de explicar o assunto e abro uma parte para a gente fazer responder as perguntas de vocês. Então, vão anotando as dúvidas, que aí eu termino a explicação e depois eu tiro todas as dúvidas de vocês. Ó, nesse primeiro momento, eu tenho 10 minutinhos para finalizar, para a gente entrar de novo, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui a discutibilidade, que significa a propriedade da coerência no questionamento. Então, para eu discutir, eu tenho que também ter coerência, eu tenho que ter propriedade para essa discutibilidade, eu tenho que ter um bom aporte teórico, eu tenho que estar estudando sobre isso, eu tenho que conhecer o meu assunto. A observação controlada dos fenômenos é a preocupação em controlar a qualidade do dado e o processo utilizado para a sua obtenção. Então, eu tenho que ter uma observação controlada dos fenômenos. Eu tenho que seguir o controle, todo o protocolo definido com teu orientador, definido na tua metodologia, de forma rigorosa, né? Com rigor, com sistematicidade, com compromisso, com ética, com dedicação. Aí sim eu vou poder controlar esse fenômeno, eu vou poder dizer que o meu controle foi feito com todo o rigor necessário, o que não vai causar dúvida. Também tenho que ter um trabalho original, a originalidade, que se refere à expectativa de que todo discurso científico, todo trabalho científico corresponda a alguma inovação. Essa inovação não no sentido apenas de que tudo tem que ser novo, tudo tem que ser novidade, não, mas no sentido de reconstruir novos olhares, né? Eu tenho temas que vão ser reconstruídos. Eu posso fazer no mesmo local de estudo, na mesma sala, 2 grupos construindo um artigo científico ou um TCC com a mesma temática que vai sair resultados diferentes, olhares diferentes. Então, essa reconstrução também é visto como algo novo, porque a capacidade de organizar essas informações é muito subjetiva, é de cada um. Então, não é aceito o discurso apenas reprodutivo, aquele copiar e colar, né? Aquele copia e cola, eu faço uma coxa de retalhos com as ideias e não dialogo com esses autores, né? E nem só copio e colo, porque também estou cometendo aí um crime de plágio, né? Mas um novo olhar sobre essa temática, já que faz parte da lógica do conhecimento questionador, desconstruir o que existe para reconstruir em outro nível. O que mais? Coerência. A coerência é a argumentação lógica bem estruturada, sem contradições, critério mais propriamente lógico e formal, significando a ausência de contradições no texto, fluência entre as premissas e conclusões. É um texto bem tecido, como uma peça de pano sem rasgos, dobras e buracos, né? Então, é um texto todo coerente, um texto todo lógico, devidamente organizado,
Pedro Demo diz para a gente que nesse texto as peças se encaixam bem, sem desafinação, os capítulos fluem elegantemente, as conclusões jorram sem dificuldade, quase que como necessárias, inevitáveis, inequívocas em sua face positiva. Coerência representa um critério super importante, tanto pelo exercício da lógica formal, como pela habilidade demonstrada do seu uso sistemático dos conceitos e das teorias. Então, a coerência é esse uso sistemático dos conceitos dos autores e de suas teorias. Então, usar como deve ser usado. Quem são os meus teóricos? Eles se complementam ou eles se contradizem? Então, eu não posso construir um texto em que os teóricos que eu selecionei o tempo todo estão se opondo. Não, eu tenho que construir com coerência, com lógica, tá? Então, por isso que eu tenho que... Ele fala que é um dos critérios mais importantes, porque eu tenho que selecionar muito bem o meu material, eu tenho que fazer uma busca sistematizada do meu tema, buscar o que realmente são referências, o que eu tenho nos últimos momentos produzido, a qualidade desse material produzido, quem são esses autores, para que eu realmente desenvolva aí um texto com coerência. Também a gente tem a sistematicidade, que é parceira da coerência, que significa um esforço de dar conta do tema amplamente, sem exigir que ele se esgote, porque nenhum tema é propriamente esgotável. Então, essa sistematicidade é procurar as maiores e melhores contribuições a respeito do tema. Tá? Consistência é a base sólida, a capacidade do texto de resistir à contra-argumentação, ou pelo menos merecer o respeito das opiniões contrárias. Então, quando eu tenho um texto, um trabalho bem consistente, eu não abro espaço para dúvidas. Eu tenho uma capacidade de resistir a qualquer pergunta que me faça, a qualquer questionamento que me façam. Tá? Então, todo trabalho ele merece ser consistente porque nos dá segurança sobre aquilo que a gente está falando. Nossa linguagem tem que ser precisa e aí usar os sentidos exatos da palavra, restringir o uso de adjetivo. Nossa, esse estudo foi muito importante, esse estudo é muito bom. Quem vai dizer que seu estudo é muito bom e é muito importante é a própria sociedade, é a própria academia. Você não precisa ficar se autovalorizando. Tá? Então, usar as palavras no seu sentido. Tem gente que gosta de usar palavras difíceis só para dizer que tem um vocabulário rebuscado e, às vezes, coloca aí o mau uso da palavra. Importante um português correto, uma linguagem clara, né, objetiva. Isso que pede um português muito bem tecido. Autoridade por mérito, que significa o reconhecimento de quem conquistou uma posição respeitada em determinado espaço científico. E é por isso que é considerado um argumento. Ou seja, quando você coloca o seu trabalho à verificação, seja para publicação numa revista, seja para uma banca de TCC, de um artigo científico, né, do mestrado, uma dissertação, você está colocando o seu trabalho à verificação. E você vai ter um resultado se o teu trabalho é um trabalho reconhecido, se é um trabalho científico, se merece toda a consideração, todo o respeito. Então, é quando você tem aí a autoridade por mérito reconhecendo que o seu trabalho, de fato, é importante e que seguiu os critérios de cientificidade. O que mais? A gente tem a relevância social, né? E aí todos os trabalhos devem ter relevância social em qualquer nível. E tem até uma crítica do Pedro Demo que ele fala assim, que os trabalhos poderiam ser mais pertinentes se também fossem relevantes em termos sociais, ou seja, estudassem temas de interesse em comum da sociedade. O Pedro Demo, que é um autor que eu gosto muito de metodologia, ele fala: é frequente a queixa de que nas universidades estudamos teorias irrelevantes, cuja sofisticação, por vezes, é diretamente proporcional à sua inutilidade. Para que produzir conhecimento se nós não vamos utilizar na nossa prática, se nós não vamos utilizar para resolver os nossos problemas, nossas demandas sociais? Tá? Então, que nossos trabalhos tenham, sim, importâncias sociais. Então, o que é que eu vou estudar que vai melhorar e que vai contribuir com a minha sociedade? Essa é a minha preocupação. É um dos mais importantes, gente. Relevância social é um dos mais importantes critérios. Ética. A quem serve a ciência?
né? Então, eu também sou ético quando eu me preocupo com a minha coletividade, como eu me preocupo com o rumo do meu trabalho. E se eu estou tendo uma honestidade intelectual na realização desse meu trabalho, se eu estou citando as fontes como devem ser, né? Se eu estou citando os autores, se eu não estou fazendo só Ctrl+C, Ctrl+V, se eu não estou maculando qualquer resultado, se eu não estou interferindo nesses resultados. Então, tudo isso é falar de ética, de honestidade intelectual. Então, quando eu penso em ética, eu penso nessa honestidade intelectual, que é muito mais do que plágio. E eu vou falar de plágio no nosso próximo assunto. Critérios de cientificidade, também o último é a intersubjetividade, que é a opinião dominante da comunidade científica de determinada época e de determinado lugar. É o consenso dominante entre os cientistas e pesquisadores. E a gente vê muito isso hoje em relação ao coronavírus, né? Onde esses cientistas renomados estão aí produzindo conhecimento, discutindo sobre isso e vão chegar a uma opinião dominante sobre esse assunto, tá? Isso é intersubjetividade. Por fim, o papel da ciência, que é trazer luz onde reinam as trevas, né? Desde o Renascimento, superar as crendices, as magias, as superstições antigas e atuais, é negar tudo isso. E aí a gente passa pelos quatro tipos de conhecimentos que eu já volto para trabalhar com vocês, porque já está encerrando esse primeiro momento dessa nossa videoaula, tá? Então, eu vou fechar agora essa classe e já abro, vou mandar um novo link para a gente terminar os 4 tipos de